as well. Armstrong complete control there. He's into the field, but what a great bike rider. He's got across. This is unbelievable. Joga pra minha câmera e olá, galácticos, bem-vindos a mais um Vem na Roda, o podcast mais embalado da internet. E vocês já viram quem tá aqui com a gente, né? Sabrina Oliveira. Sabrina, já jogaram a câmera pra você, então já vou te dar uma boa noite pra gente já quebrar o gelo, tudo bem? Como é que foi chegar até aqui? Foi tranquilo? Foi tranquilo. Primeiramente, boa noite a todos também. Foi tranquilo. Acho que foi a primeira vez que eu subi a serra de carro. Só vem de bike, Só né, vem de cara? bike. A famosa Serra de Itaipava que separa Teresópolis de Petrópolis. Pessoal, é o seguinte, ó. Antes da gente começar a bater esse papo, que vai ser muito maneiro com a Sabrina Oliveira, eu vou pedir para vocês a gentileza de... Gentileza nada, vai lá. É quase que uma ordem. Deixa sua curtida, isso é importante pra caramba. E... vou pedir a gentileza para alguém ajeitar a câmera da Sabrina, que eu já vi que tá escura aqui na tela. Se alguém souber mexer nisso, não sabe mexer, depois eu faço então. Pessoal, deixa a curtida, se inscreve no canal. E se você quiser ajudar mais ainda a gente, torne-se membro, cara. R$ 7,99 você vira membro galáctico, participa do nosso grupo de WhatsApp. A gente está sempre buscando brindes, inscrições, uma forma de retribuir vocês o apoio que vocês trazem pra gente. É um trabalho de formiguinha, R$ 7,99, não dói no orçamento de ninguém, mas no final das contas, somando, ajuda bastante o canal pra gente evoluir, pra gente estar tentando melhorar sempre com equipamentos novos, com novos convidados, enfim. Conteúdo e entretenimento para vocês. Beleza? Dito isso, queria dizer pro pessoal que domingo nós fomos lá em Macaé, a prova Desafio Pico do Frade. Rapaz, que prova... Sabrina, como é que vocês fazem para pedalar no calor? Como é que pode? Passei mal, cara. Não zerei não fechei a prova não. Parei no meio da... faltava metade da última volta, desisti pelo calor, mas, pessoal, prova, parabéns aí a galera da organização, em especial ao tio, famoso Eduardo, que foi com quem eu mantive contato e prestou todo o apoio a gente lá na prova. Organização excelente, nada a reclamar, só elogiar. Só vou reclamar do sol de vocês aí, que é muito forte. Aqui na Serra é muito melhor. E a gente tá já aí em parceria com outra prova, que é o Desafio Socando a Bota. E aí, cara, já estamos com 4 inscrições para fazer sorteio lá no grupo. Postei um story, ainda vou postar um story com o link lá para você se tornar membro. Só membro participa disso. E vamos falar das empresas, dos patrocinadores, a galera que apoia a gente, que mantém o Vem na Roda ativo. Vamos falar da Cyclo São Cristóvão, um bike shop de respeito aqui de Teresópolis. Então é uma loja física, mas tem esse QR Code aqui. Tá vendo esse QR Code aqui? Você acessa o site deles e entrega em todo o Brasil. Preço bacana, preço para competir na internet. E segundo o Quito, ele não perde negócio. Se você achar um preço melhor, vai lá e conversa com ele, que ele vai se resolver com você. Aí ele se vira. Mas realmente é uma loja aí que tem toda a tradição. É uma loja que já passa de avô para pai, de pai para filho. Então, não é uma loja que surgiu ontem. Fica aí a dica, é uma loja que sempre apoia a gente. MT Fruit é um hortifruti aqui da região que está arrebentando. E qual é o segredo dele? Não tem segredo. É preço bom e qualidade no produto. Então, se você estava com desculpa para fazer dieta, falando que é caro comer bem, o Almi acabou com isso. MT Fruit vem aí para você comprar teu legume, tua fruta barato, mas levando qualidade para casa. Três endereços aqui em Teresópolis. A gente tem na Barra, a gente tem em São Pedro e a gente tem no centro. E além de tudo, no centro, 24 horas. Então, se você acordou aquela noite com insônia, não tem nada para fazer, tá lá na cama, não consegue dormir, levanta, vai lá no MT Fruit, tem um monte de fruta, você vai ver que o atendimento, 3 horas da manhã, ó, o pessoal tá lá atendendo vocês. E é verdade, cara, é 24 horas mesmo. Vamos falar agora, qual outro que a gente vai falar? Coloca o banner aí para mim. Vamos falar da Clínica Futuro. Clínica Futuro é uma clínica de ortopedia, gente, do Dr. Daniel e da doutora Juliana. Doutora Juliana com endoscopia digestiva alta. E, cara, eles fazem um trabalho sensacional, um atendimento nota 1000, um atendimento realmente humano. Aquela explicação, cara, você vai para uma consulta ali, você fica 3 horas na consulta, recebe toda a orientação. Então, realmente, eles estão de parabéns. O Dr. Daniel foi quem me operou, quem colocou minha prótese no quadril, então eu sou suspeito de falar, mas realmente é uma pessoa que eu tenho muito carinho. Então, fica a dica aí, Clínica Futuro, uma clínica nota 1000 aqui de Teresópolis. Farma Débora, vamos falar da Farma Débora, uma farmácia de manipulação, também daqui da cidade, mas não é porque é de Teresópolis, gente, que a gente tem às vezes aquele espírito síndrome de vira-lata,
Os caras têm uma estrutura. Eu fui lá visitar os laboratórios, no plural. Cara, vocês têm que ver. Tem um vídeo aí no canal. Assistam. A segurança, a tecnologia que os caras têm para produzir o produto mais... como é que eu posso dizer? Sem contaminação. Mais limpo possível, no sentido de não ter contaminação, se é que vocês me entendem. Por exemplo, uma situação de doping que a gente tem é o doping cruzado, doping indireto que vem da contaminação cruzada. Então, por exemplo, você é um atleta que está competindo aí e você tem que tomar todo o cuidado com o que você consome porque existem substâncias que são proibidas. Mas digamos que você vai tomar um whey protein que não tem nada a ver, né, totalmente liberado, mas aquela produção do whey foi feita no local onde se produzia um produto que é um produto proibido por ser considerado doping. Se aquele whey estiver contaminado, você pode se danar em relação a isso. Então, cara, tem toda essa segurança, todo esse trabalho, matéria-prima de primeira qualidade. Fica aí, então, Farmadebra, e eu acho que eu falei de todos os apoiadores, mandar um abraço para a Neo Fitness Center, a maior e melhor academia da região, que é a nossa casa aqui do podcast. E agora sim a gente vai ouvir Sabrina Oliveira. Sabrina, bom, pegou o carro, veio de Petrópolis, de Itaipava até aqui para a gente conversar. Queria te agradecer a sua presença, dizer que vocês que vêm aqui trazer esse conteúdo pra gente é que fazem o Vem na Roda tá crescendo cada vez mais. E, na verdade, assim, o projeto em si cresceu ou não é o X da questão. O X da questão é a gente estar fazendo esse link com a galera que está em casa e está assistindo a gente, está podendo conhecer um pouco mais os atletas, não só como a gente conhece nas provas e nos números, né? Ela é campeã disso, é campeã daquilo, mas também todas as dificuldades, todos os degraus que a pessoa ela escalou para chegar onde ela está, os objetivos de vida, conhecer. Hoje a gente vai conhecer a Sabrina Oliveira. Então, eu vou começar do começo. Eu acho que é a melhor forma da gente começar uma conversa. E eu queria saber o seguinte, como eu sempre pergunto para o pessoal que vem aqui, como é que surgiu o teu contato com a bicicleta? Imagino eu que tenha sido lá na sua infância e tal, mas como que se deu isso? Conta essa história pra gente. Inicialmente, ninguém da minha família tinha contato com a bicicleta nem nada do tipo, de esporte. Mas quando eu tinha aproximadamente 12 anos, eu fiz parte do projeto Lar Cocuzzi. E os donos, os pais do Cocuzzi mesmo, eles eram atletas. Então, todo mundo que passa por ali sempre tem algum contato com a bicicleta, mesmo que não leve pra vida depois. Isso foi quando? Desculpa. Em 2012, 2014. Mas você tinha quantos anos? Uns 10, 12 anos. Eu não lembro aproximadamente, faz muito tempo. Você começou novinha mesmo? Bem novinha. Eu não comecei a competir diretamente, sabe? Uhum. Eu passei pelo processo todo de aprendizado, então foi competir mais com 14 anos. 13, 14 anos. Entendi. 13, 14 anos você já estava competindo? Já. Nas provinhas assim, mais pequenas, sabe? Mas já tinha você começou, você começou com a bicicleta, você aprendeu a pedalar, foi influência dos seus pais, foi o quê? Não, na verdade eu fiz parte desse projeto do Lar Cocuzzi. Não, eu sei, mas antes? Antes eles não tinham contato nenhum, fui começar a pedalar mesmo quando eu entrei no projeto. Você não pedalava antes? Não. Ah, você começou a pedalar no projeto e no projeto, Cara, que maneiro! Certo. E aí você já foi competir? Já. E aí, como é que foi o resultado naquela época? Eu ficava lá integramente, então era tudo voltado pra bicicleta. De manhã a gente estudava. Calma aí. Deixa eu voltar aqui. Você não pedalava assim, você nunca pedalou com as rodinhas, aí tira a rodinha. Você sabia pedalar? Não. Você não sabia nem pedalar? Não. Não, é sério isso? É sério. Que isso, cara? Eu comecei a pedalar mesmo com 12 anos. Mas aí tu já pegou assim de cara... Ou botou rodinha? Eu sei que a pergunta é ridícula que eu tô fazendo, mas eu era um pouquinho grande, assim, na época, pra minha idade. Então eu pegava aquelas croizinhas e eu não cheguei a usar rodinha. Mas eu conseguia botar o pé no chão, então fui aprendendo assim. Não cheguei a pegar rodinha, mas também não me quebrava toda assim na primeira pedalada. Rapidinho? Peguei rápido. E aí você começou a competir com os 13, 14 anos que você falou. E como que eram os seus resultados naquela época? Já foram resultados... Nada. Já chamou a atenção? Vou chegar o microfone só um pouquinho mais perto, que você fala baixinho.
Nada. Eu lembro que minha primeira prova foi um brasileiro que teve em São Paulo, no Parque Semucan. Tinha 4 meninas e eu fiquei em quarto. Eu fiquei em quarto e quase levei volta nas costas. Ó, tamo junto. Agora eu gostei. Eu não tenho chance não, porque eu já tô com mais de 40 anos. Se eu tivesse 13 anos. Mas teve uma prova que eu fiquei em quinto, Sabrina. Maneiro, né? Tinha 5. Foi nesse nível. Mas E a diferença do quarto pro quinto de tempo foi grande. foi grande. Foi. Tipo, ficou todo mundo me esperando pra fechar a prova. No começo é assim mesmo. Mas e Eu aí, apanhava cara? bastante no comecinho. Mas você já pegou o gosto pela bicicleta ali? Porque assim, você começar a competir, ainda mais nessa idade, quando você tem um resultado positivo, você tem você tem um estímulo muito grande. Mas quando você também tem um resultado negativo, nessa idade a gente tem a tendência de ser muito influenciado pelos resultados. Né? E você disse, cheguei a ficar em quarto, quando tinham 4 pessoas. Isso não te deu desânimo naquela época? Ou como é que foi? Como é que você recebia isso? Eu acredito que seja muito por uma influência grande, sabe, do esporte naquele projeto. O Kokuzi já corria, já competia fora, então a gente se espelhava bastante nele. E ele contava, sabe, que quando ele era criança também, ele sempre passou por provas muito difíceis, então a gente acabava que se espelhava muito nele. Então, esses pequenos fracassos que a gente tinha nas primeiras provas servia mais como um exemplo de melhora do que de desânimo. Como é que é importante a referência, né? A gente ter uma imagem de um ídolo, né? Sim. Onde você quer alcançar aquilo dali. E você continuou com ele por quanto tempo? Até os 18. Projeto? Você continuou nesse projeto até os 18? Até os 18. E o que aconteceu dos 13 ao 18? Deve ter tido bastante história aí. Bastante a gente já coisa. falou assim, eu não comecei muito bem, eu perdi algumas provas no início e tal. Quando é que teve alguma reviravolta nisso? Como é que foi? Me conta essa jornada. Acredito que seja mais... não vou saber explicar assim muito bem, porque foi um processo bem devagar, sabe? Então acaba que veio naturalmente. No momento assim eu não tava focando muito em evolução, porque eu era mais nova. Então a gente só quer mesmo pedalar por pedalar. Aí eu fazia pela diversão, aí eu fazia um resultado bom ou outro, mas ainda não era o foco. Quando eu fiz uns 15, 16 mais ou menos, que foi quando eu comecei a entrar na infanto-juvenil, e aí já começaram as provinhas um pouco mais legais. Eu acho que eu fui pegando mais o gosto pela técnica, assim, do esporte, a forma como o dia de prova, assim, evolui, sabe? Provas desde manhã, à tarde, a disciplina do atleta, eu acho que isso me cativou bastante. Mas ainda não era nada muito, muito esportivo pro lado profissional, sabe? Era mais criança, né? Tinha várias outras crianças também no projeto. Mas aí já era entre aspas, você já estava meio que naquele processo de sair do lado da brincadeira para entrar pro lado do esporte. Isso, já. Não ainda a nível profissional. Sim, porque mas... é o que eu estava falando, a gente pode separar talvez numa linha do tempo em 3 grandes momentos. O momento brincadeira, que é aquele momento lúdico que a gente descobre a bicicleta e que a gente quer pedalar, geralmente na infância. Né? Sim. Aí vem o momento do esporte, que é aquele momento onde você descobre que aquela é uma modalidade esportiva, aquela prática das competições, como você falou, que você começa a querer treinar para melhorar a sua performance, mas ainda não tem nada a ver com a vida profissional. E acho que essa fase que você está falando, você está mais ou menos nesse momento, né? Sim, que é o momento de... da busca da performance e da descoberta do esporte. Sim, exatamente. E aí você levou com essa mentalidade, considerando essa grande divisão que a gente fez em 3, você levou essa linha do meio até quando mais ou menos? Até mais ou menos o início da Júnior, quando eu fiz quando eu comecei a fazer 17 anos. Eu tive um pequeno desacordo nesse projeto, eu já estava mais velha, então aquela fase de adolescente rebelde, aí não deu muito certo de ficar mais tempo lá por causa desses desacordos, sabe? Então eu saí do projeto e eu acabei morando com a minha mãe na metade do ano. Então eu cheguei a correr só Araxá, as pequenas provas do começo do ano, na Júnior.
Mas o restante da Júnior eu fiquei sem bicicleta, então eu não consegui competir também. Isso com 17. Com 17 e 18. Eu fiquei 1 ano e meio morando com a minha mãe, sem bicicleta, sem contato com prova, sem nada. Deixa eu te fazer uma pergunta que a gente pulou aqui, porque eu fui mexer na câmera ali tentar melhorar aqui e eu não sei se você falou. Você é da onde? Eu sou de São Paulo. De São Paulo. Sim. E aí você tá falando de Minas. No Araxá é Minas ou São Paulo? Viajei. É Minas. É Minas, né? Sim, mas o projeto tinha uma estrutura que a gente conseguia ir para as provas. Mas você, nesse projeto, você continuava em São Paulo? Em São Paulo. Morando com a sua mãe ou não? Porque você falou assim, em 17 anos eu fui morar com a minha mãe. Não, o projeto, todas as crianças lá ficam lá integralmente, o dia todo. Aonde? Lá onde? No projeto Larco Cusi, fica no extremo sul de São Paulo, em Parelheiros. São Paulo ainda? São Paulo. Mas era a tua cidade? Era onde você morava antes? Era onde eu morava. Já era onde você morava? Sim, Na sim. cidade tinha um projeto, tá. Aí você ficava em tempo integral lá. Isso. Mas ainda, se eu perguntasse pra você assim, onde você morava com a sua mãe. Não, eu morava no projeto. Morava no projeto mesmo? Isso, no projeto entendi. mesmo. Por isso que você falou que com 17 você voltou a morar com sua mãe. Isso, eu fiquei a minha infância morando com a minha mãe até os 10, 12 anos. Aham. E dos 10, 12 anos até os 18 eu fiquei no projeto. Entendi. Só um segundo aqui. Ai, filho. Só que eu já vi que a televisão ali não estava no negócio certo. Mas está resolvido agora. Aí você ficou 1 ano e meio morando com a sua mãe. Isso, Tá. Nesse 1 ano e meio sem bicicleta. em bicicleta. Com 17 anos. Isso. Momento rebelde da vida. E aí a pergunta que não quer calar o que te fez voltar? Eu tinha um amigo e ele também fazia parte do projeto, então a gente saiu meio que no mesmo tempo. Ele saiu 1 ano antes de mim. Aham. E como ele já era mais velho e ele já tinha mais essa pegada de profissionalismo do esporte, ele conseguiu apoios de lojas. Não vou lembrar agora de cabeça quais lojas são, mas ele também fez parte da Groove, da Corratec, então ele tinha já um histórico e ele conseguia pegar peças, ele trabalhou também um tempo de mecânico, então eu comecei a pegar por causa dele. Ele me emprestou uma bicicleta, uma Groove bem de entrada, todo freio V-brake, e eu saía pra rodar assim na cidade mesmo, assim, bem devagarzinho, aí juntava o pessoal, eu ia junto. Mas ainda nada muito profissional, mas aí ele que foi me empurrando, sabe, pra voltar. Aí, nesse momento, foi sozinha, né? Aí já não tinha uma estrutura por trás. Não. Ainda, ele que tinha um apoio da loja, mas eu mesmo não tinha nada. Você tinha o apoio dele. Sim. Apoio moral, digamos assim, Sim. né? Mas e vem cá, aí você começou a voltar para as competições ou ficou só treinando? Eu fiquei um tempo só treinando mesmo, mais por gostar. Quando ele começou a ter apoios maiores de equipe mesmo, de esporte, ele começou a ir para algumas provas, então ele começou a me emprestar bikes melhores também. E acabava que eu pegava carona com ele também. Isso que eu queria saber. Aí tu ia Sim. de carona com ele nas provas? Eu ia de carona com ele nas provas. E eu fiquei 1 ano, assim, mais ou menos, correndo só com o apoio dele, sabe? Uhum. Acho que foi em 2021. Eu Isso tive já apoio foi pós-pandemia. Já após pandemia. A época que você foi morar com a sua mãe, foi a época da pandemia ou Foi a não? época da pandemia. Aí, de uma certa forma, também não estava tendo competição, né, naquela época. Não O problema é que você poderia estar tanto. treinando, né? E você Sim. não estava treinando. Eu na acho que época eu da perdi uma pandemia. parte muito importante, que a Júnior é justamente essa transição, né, da brincadeira pro esporte profissional. E aí eu acho que essa perca desse processo fez um pouquinho de diferença. Você acha? Para o que você é hoje, que você diz? Eu acho que mais por mentalidade. Talvez eu ter pulado essa etapa, eu tenha amadurecido um pouco mais lento Entendi, no esporte. entendi. E aí, 2021, você estava fazendo essas competições. Isso, tá fazendo essas competições, aí a Sem loja que apoio apoiava nenhum. acabou de apoiar, a loja que apoiava ele acabou por apoiar nós dois, sabe? Tá, agora vem uma pergunta. Isso daí é uma coisa que tem muita gente que fica querendo saber como é que consegue apoio de empresa e tal. Por que a loja resolveu te apoiar? O que Rapaz. você acha? Na Na acho tua que opinião. a primeira loja que apoiou a gente, eu acredito que seja muito por influência. Eles souberam um pouco da minha história, então acabaram por me apoiar inicialmente mais como... Mas você como estava produzindo resultados?
Entendeu? quando eu tava no projeto, eu produzia resultados legais. Aí esse tempo que eu fiquei sem competição, eu meio que sumi do mapa mesmo. Sim. Aí acabou que eles meio que me pegaram no cru, sabe? Sem... Apostaram, né? Eles apostaram em mim. Mas você tinha um histórico de É isso, resultados. eu já tinha um histórico. E também o pessoal que fazia parte dessa loja conhecia o projeto. Uhum. Acabou que foi mais por apostar mesmo. Mas acredito que seja também bastante por influência do meu amigo, que ele já competia, ele já sabia do histórico dele e tal. Os caras ficaram satisfeitos com o apoio, né? Eles ficaram bem. Até hoje também alguns entram em contato comigo pra parabenizar de tudo. Nós também. E aí você, nesse momento, quando você diz que você começou a receber o apoio da loja, Uhum. se você quiser falar o nome da loja, eu não sei que loja que é, mas se não quiser falar também tem problema. Mas você começou a receber o apoio da loja, esse apoio, ele se traduzia em quê, exatamente? Era apoio em dinheiro ou era apoio em material, alguma permuta? O meu primeiro apoio era um grupo logístico de São Paulo também, do centro. O nome era Team Eagle Atento. Eu acho que o grupo o time nem existe mais, por problemas financeiros, assim, da própria logística. Mas era mais... o apoio que eles poderiam me dar era mais de logística de prova mesmo. Não recebia ainda nada. Quem recebia era o meu amigo. Então acabava que a gente partilhava um pouquinho. E as bikes eram dele também. Aí eu recebi apoio de materiais. A minha primeira sapatilha da Shimano foi eles que me deram. Sapatilha, capacete e tudo assim, de nível mais profissional. O primeiro contato que eu tive foi deles. E a bike? Você ainda usava, porque você falou que esse seu amigo arrumava bike pra você, não é isso que você falou? Isso. Você continuava nesse esquema ou aí já tinha sua bike? Continuava nesse esquema, porque como era uma empresa logística, eles ainda não tinham um apoio fixo de bicicleta, sabe? De marcas de bike. Então era tudo meio que comprado ainda e eles não conseguiam, assim, proporcionar pra gente umas bikes mais profissionais. Então cada um tinha a sua, eles disponibilizavam mais os equipamentos de fora, né? Vestimentas e apoio mecânico. E como é que você fazia pra se sustentar nessa época? Era família? Não Era família ainda. Eu morava com a minha mãe, então tudo era minha mãe. E esse amigo também me ajudava um pouco. Eu tô puxando pra esse lado pra te perguntar. Agora eu queria saber a visão da tua família em relação à tua escolha, porque eu acho que nesse momento ali você já estava meio que decidindo a tua vida no sentido de seguir esse esporte, não é isso? Sim. Aí a gente já vai para aquela terceira fase, seria a fase profissional. Antes de eu perguntar da tua família do apoio, quando foi? Você teve algum momento específico que você virou e falou o seguinte: cara, eu quero viver disso. Quero ser profissional disso. Ou a coisa só aconteceu? Eu acho que a coisa só aconteceu quando eu tive o primeiro contato com o time, com a Henrique Avancini Racing. Antes eu só corria por apoio mesmo desse meu amigo. Acabou que eu tinha alguns resultados medianos, mas talvez na época eu não ainda tenha pensado em nível profissional. Então, quando a gente fala que você tinha o apoio, que você ganhava sapatilha e tudo, mesmo assim, eu entendi, você não estava vivendo daquilo, você dependia da tua família, mas você ainda não tinha decidido seguir a vida profissional. Não, Que eu você achava que era muito fora da minha zona ainda, que eu era muito dependente, sabe, das pessoas. Eu achava que eu nunca ia conseguir chegar onde eu cheguei hoje, de estar independente, de ir para as provas, de ter minhas coisinhas assim. O que você achava que era depender das pessoas? No qual sentido? Eu não entendi. No sentido de, talvez financeiramente, na época, que era bem difícil, né? Minha mãe era solteira, então ela era uma adolescente que do nada foi morar com ela, um gasto a mais. E ela tinha uma criança também de 3 anos na época. Então tava um pouco mais complicado por ela ser mãe solteira e ter que trabalhar todo dia, chegar muito tarde em casa. Aí acabou que eu ficava bastante dependente dela financeiramente e desse meu amigo também para poder ir para as provas. Eu não tinha uma rede de apoio, sabe? Muito grande. Então acabava que eu ficava bastante dependente deles para logística, para viver ali na época. Qual era a dificuldade? Qual era a posição que a sua mãe tinha? O que a sua mãe conversava com você nessa época? Porque você já estava com quantos anos aí?
17, 18. 17, 18. Uhum. Você pensava em fazer da vida nessa? Falou pra mim que não estava pensando profissionalmente Não. na bike. Então você pensava em fazer alguma coisa. Sim, Por mais que eu entenda que nessa época às vezes a gente quer fazer um monte de coisa, né? Mas o que você pensava mais ou menos assim? Qual era a tua ideia do teu futuro? Cara, acho que na época, assim, eu não tinha uma visão tão grande, sabe, quanto eu tenho hoje de talvez fazer uma faculdade, de seguir uma carreira bem longa. Eu achava que eu ia ser só mais uma pessoa mediana no mundo mediano, fazendo coisas medianas. Mas você pensava em procurar emprego? Sim, sim. Porque assim, mas você tava falando assim, eu era dependente da minha mãe, do meu amigo e tal. Eu imagino que isso daí, por você falar aqui, isso provavelmente te incomodava de uma certa forma. Sim. Tanto que você guardou isso pra você aí. Então você deveria pensar, assim, imagino eu que naquela você fala assim, como é que eu posso fazer para não ter essa dependência? Como que eu alcanço a minha independência? Você entende? Você pensava nisso nessa Sim, época? sim. Acho que todo adolescente pensa nisso. Sim, sim. E você não tinha, a sua ideia era fazer o quê? Qual era o seu plano? Eu não tinha ainda um plano muito prescrito. Eu cheguei a entregar currículo em todo lugar e nunca era chamada, isso me frustrava um pouquinho também. Mas você queria um emprego, né? Eu queria ajudar a minha mãe, porque eu via o quanto que ela batalhava, sabe, porque meus irmãos também ainda estavam no projeto quando eu saí. Então ela lutava pra tirar todo mundo de lá, sabe, pra ficar todo mundo junto. E eu via o quanto isso custava pra ela, do dia dela, da saúde dela. Eu queria ajudar bastante ela nisso. Acabou que eu não tive sucesso nenhum com trabalhos normais, mas ela ficou bem feliz quando comecei a seguir um rumo. Ela me julgou um pouquinho, né, que é quando a pessoa não entende muito, ela fala que esporte não dá dinheiro, e aí ficava meio que com receio, sabe, do caminho que eu tava levando, mas ela fica bem feliz de saber agora onde eu cheguei. Mas então, a tua mãe, ela tinha diversas dificuldades financeiras, você relatou aqui pra gente, mas ela te apoiava naquela época. Quando a mãe fala, igual você falou, pra mim não é não apoiar. Pra mim é a vontade da mãe de proteger o filho. Sim. Que eu acho que é a coisa mais natural do mundo. Entendeu? Mas assim, você sentia que tinha um apoio, por mais que tivesse essa preocupação, talvez falar assim, filha, você tem que ter algum porto seguro, digamos assim, você tem que ter algum projeto que pode até ser teu sonho, a bicicleta, esse esporte, mas você tem que ter uma coisa mais concreta. Mas ao mesmo tempo ela também não te cortava da bicicleta, né? Não. Ela deixava eu bem independente nessa parte. Ela conhecia também esse amigo meu, então ela confiava bastante nele. Mas ela nunca me cortou, sabe? Nunca me proibiu de sair pra treinar. Ela só ficava com esse receio mesmo, aí acabava que ela criava um lado meio negativo do esporte, sabe? Ela não me bloqueava, mas aí ela não achava que eu não conseguiria ir mais longe do que eu já tinha chegado naquela época. Talvez ela achava que eu não conseguiria uma equipe ou ela não conhecesse muito de como funcionava o esporte. Eu acredito que seja mais por não conhecer como funcionava o esporte. Aí ela tentava me ajudar a arrumar algum outro emprego que seja de carteira assinada e tudo. Mas ela nunca me restringiu de nada. E essa sensação que você tem que talvez a sua mãe achasse que você não... Pô, é porque falar assim, tua mãe achava que você não conseguiria. Não é muito isso, né? Não é que ela não achasse que você tivesse capacidade, imagino eu. Sim. Mas é mais, como você falou, por ela não conhecer o esporte. Sim. Mas por não conhecer o esporte, ela imaginava que você não teria futuro no esporte. E aí é óbvio que que a mãe faz? Protege o filho tentando dar um outro caminho para o filho. Exatamente. Essa mentalidade dela, que para mim é a coisa mais natural do mundo, não julgo, né? Se fosse talvez um futebol da vida, é mais simples, né? Porque todo brasileiro conhece. Mas isso te atrapalhava de alguma forma na sua performance, no seu dia a dia do treino? Você se sentia pressionada com isso? Não. Eu sempre fui uma pessoa muito simples, então eu conseguia separar muito. Eu sabia que o que a minha mãe falava não era pra me rebaixar, sabe? Era como uma proteção mesmo. Então, eu sempre
Sempre falei com ela quando que eu ia treinar, os horários que eu chegava, e ela ficava mais segura de saber que eu voltei pra casa. Mas ela nunca me restringiu de nada e acredito que não seja... ela não tenha feito isso pra me bloquear mesmo, seja mais como uma proteção. Normal de mãe pra filha. Sim. E você treinava quantas horas por dia? Aliás, você treinava quantos dias? Nessa época, lá atrás, a gente ainda vai chegar na equipe Henrique Avancini. A gente tem muito para falar, mas eu ainda estou curioso lá atrás. Lá nesse teu início, você treinava quantas horas por dia? Sabe por que eu estou te perguntando isso? E já tem uma pergunta aqui no chat, a Desafio Ana Mel, perguntando qual é a maior dificuldade para eu conseguir chegar a ser um atleta profissional. A gente pode responder depois melhor essa pergunta, mas eu acho que o primeiro passo é o treino. Sim. Depois tem um monte de dificuldade, mas o primeiro deles é o treino. E aí eu queria saber, como é que era a tua rotina de treino lá atrás? Com esse seu amigo aí já, nessa fase. Sim. Eu não tinha muita rotina, não. Era mais pedais com os amigos, eu não fazia nenhum treino técnico ainda, nenhum treino de resistência, de explosão. Era mais pegar a bicicleta e curtir. Você não tinha planilha? Você não tinha planilha, não tinha treinador. Mas você treinava todo dia? Não. Eu fui fazer Strava com 18, 19 anos só também. Então, com 17, eu não sabia nem como marcar o treino. Não tinha parâmetro nenhum. Então, tu começou a treinar com 18, 19. Porque se não botou no Strava, não existe o treino. Nunca ouviu essa? Não, mas olha só. Mas, pô, não vem falar que você... Tem um monte de gente que senta aqui e fala assim, não treinava não. Aí eu fui fazer uma prova, peguei o primeiro lugar. Não é? Vou parar. Treinava quantas vezes por semana, mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos. Acredito que umas 4 a 5 vezes por semana. Quase todo dia. Quase todo dia. E quantas horas? As horas era bem pouquinho por dia. Eu fazia, no máximo, 1h30, 2 horas com o pessoal, sabe? Então eram treinos mais leves, não tinha nenhuma potência, não tinha nada. Eu errei só a época. É o que eu faço. Treino 4 a 5 vezes no máximo por semana. 1h30 no máximo por dia. Aí. Só errei, fico em último lugar. Só errei. Eu não tenho 17 anos, tenho 25. Aí você treinava mais ou menos e estava tendo resultado maneiro. Com 17, 18 anos eu ainda não competia. Com 19 eu comecei a correr algumas provas, mas eu tomava muito na cabeça. E foi com 19 que eu voltei a treinar com esse amigo meu. Então, ainda eram pequenos treinos, sem intensidade nenhuma, mas eu tinha uma referência de alguém, sabe? Tu meio que seguiu o que ele fazia. Sim, eu segui o que ele fazia. E ele tinha bastante conhecimento de técnica, né? Ele também fez parte do projeto. Então, treinou muito com o Cocuzzi. Ele virou tipo um coach teu, assim, um treinador. Quase um coach, sim. De uma certa forma, uma pessoa que você também mirava... Sim, exatamente. Só que estava mais perto de você do que o Cocuzzi, talvez, nessa visão. E começou... Aí você ia nas provas com ele. Você falou, né? Aproveitava, ia nas provas. E os resultados? Eram bem medianos ainda, sim. Tinham poucas meninas na época também, então eu não tinha aquele parâmetro de prova muito grande. Pra mim, tava longe ainda de competir com a elite. 19 anos é já o finalzinho de júnior, comecinho de sub-23. Então, pra mim, ainda era um degrau muito grande que eu talvez não conseguiria alcançar. Mas ali, entre o início da sub-23, já fazia alguns resultados medianos. Talvez por ter poucas meninas também na época. E até aí, menor pretensão de ser atleta profissional. Não. Não mesmo? Não, tinha eu gostava bastante das competições e tudo, mas talvez profissional, eu achava muito difícil os perrengues que a gente passava na prova, sabe? Com pouca estrutura, ter que pegar rolo emprestado, aí talvez se eu não tivesse conseguido, eu não teria ido por esse caminho. Tá. Eu posso afirmar que você já queria ser profissional, mas imaginava que não conseguiria? Sim. Talvez estivesse faltando um pouco de autoconfiança. Sim. Mas a vontade já existia. Eu queria saber quando que surge essa vontade. É isso que eu queria saber.
Entendeu? Porque essa vontade é óbvia. Eu entendo quando você fala assim, não, a coisa aconteceu. Não é da noite pro dia, né? Você dorme, amanhã você acorda e fala, pronto, agora você é atleta profissional. Né? Ela vem, a mosquinha vem te picando de pouquinho em pouquinho e você vai crescendo essa ideia. Quando mais ou menos que ela surgiu? Você acha? Você lembra assim? Com quantos anos? Acredito que seja no meu primeiro ano de sub-23, mais ou menos. Eu tinha o apoio dessa loja. Da loja. E eles conseguiram... na verdade, foi 2 lojas. No começo do ano, eu ainda era um pouco insegura com competições e tudo. Na segunda metade do ano, eu tive apoio de outra loja, que é um pouquinho mais de bicicleta. Então, eu já conseguia ter mais um parâmetro de equipamentos e tudo, mecânica. E eles conseguiam me levar para a loja com mais estrutura. Tinha uma vanzinha, barraca e tudo, então eu conseguia ter mais estrutura dentro da prova. Para não ficar naquela bateção de lata, de pegar sol 2 horas até a hora da largada e depois ficar de bretelle o dia todo suado até a hora do pódio. Então, talvez por um pouco de facilidade que eu tenha nas pistas, já por fazer parte do projeto, eu fui pegando mais gosto pela competição profissional. E foi mais ou menos então nessa época. Mais ou menos nessa época. E agora, foi nessa época também que... Desculpa interromper. Não, você que manda aqui, fala. Foi mais ou menos nessa época também que, nessa segunda loja que me apoiou, que eu comecei a ter resultados melhores, que foi quando o time começou a entrar em contato comigo. Não, então, é o que eu ia te perguntar mais ou menos. Nessa época, talvez não tenha surgido a ideia de que, poxa, eu poderia ser profissional. Talvez tenha surgido, aumentado a tua autoconfiança, não? De você começar a falar pra si mesmo assim, pô, acho que dá, hein? Sim, acredito que sim. Acho que eu tenho jeito pra esse negócio. Demorou um pouquinho, mas acredito que foi nessa época, assim, que tenha surgido a autoconfiança. Eu comecei a treinar mais com esse amigo meu, então eu ainda era muito ruim de técnica, mas eu tinha ali um parâmetro de XCO, e eu conseguia aplicar isso nas pistas com um pouquinho mais de confiança do que antes. Já que você falou a palavra XCO, me explica uma coisa. Da onde vem a ideia de fazer o XCO? Do projeto. Porque do projeto, porque o concurso já fazia o XCO. Sim. É porque, assim, a gente tem o XCM, mas eu vejo que o XCM é uma prova que, no final das contas, fica muito mais pro lado amador. Quando a pessoa se profissionaliza, ela meio que vai pro XCO, né? Sei lá, eu não tenho muito tempo. Eu não sou aquela enciclopédia do mountain bike, pra te falar a verdade. Tô longe disso. Mas, pelo que eu acompanho do mountain bike, eu vejo isso. A gente vê muita prova de maratona. A gente tem o Henrique Avancini bicampeão mundial de maratona. Mas quando a gente vai ver os atletas profissionais no Brasil, a gente vê a maioria indo para o XCO. E aí eu queria saber, assim, da onde que vem essa vontade? É porque o XCO é o caminho meio mais óbvio atual para um profissional ir? É vontade? É porque gosta mais do XCO? Você entendeu? Aí do teu caso é influência, né? Do meu caso é mais influência. A gente chegou a correr poucas provas de CCM, eu tinha bastante dificuldade com esses treinos mais longos. A gente fazia bastante treino também de maratona. Eu água também com vontade. Obrigada. Quer que eu te sirva? Não, obrigada. Não? Sério? Tem uma garrafinha também? Então tá. Mas pode continuar, desculpa. Você tinha muita dificuldade no XCM. Os treinos mais longos que você falou? Sim. Treinos... No projeto a gente fazia bastante treino atrás da moto, né? Que o pai do Cocuzzi mandava a gente socar a moto e a gente ia atrás da moto e quem chegasse lá primeiro aí ganhava, sei lá, um doce. E aí a gente fazia bastante. Quantos km assim atrás da moto? Só pra eu entender. Na época, não sei mais ou menos. Não tinha parâmetro nenhum. A gente só seguia o que eles falavam e já era. E essas provas, quando você vem desde criança, você tá no projeto e tal, papapá, e parou aquele tempinho que você ficou com a sua mãe e voltou. Era XCM ou já era XCO que você competia? Já era XCO. Sempre XCO? Não sempre. A gente correu algumas provas de XCM, mas era, na maioria, XCO. Você sempre curtiu mesmo mais, né, o XCO? Sempre curti mais XCO. Você tem vontade de fazer algumas provas específicas de XCM atualmente?
Eu tenho, mas eu tenho ainda um pouquinho de receio dessa parte da autoconfiança. Acredito que é uma coisa que no começo eu não tinha nenhuma e agora eu tô conseguindo construir uma, então ainda é um processo bem devagar, mas eu quero competir em algumas sim. E você... Alguém começou a resolver fazer barulho. Você... perdi até o que eu ia perguntar. A gente tá fazendo falando de prova de XCM. Aí, você, voltando no tempo ali, você falou, foi quando a equipe começou a me procurar. Uhum. Que a gente tava falando da segunda loja que te apoiou, não é isso? Exatamente. Você conseguiu o apoio de uma loja mais voltada para bicicleta e tal. Exatamente. Como é que foi esse contato? E aí a gente já começa a falar da equipe atual. Sim. Eu tinha corrido algumas provas boas. Era a Copa Internacional, teve em São Paulo, em Taubaté, e o Campeonato Brasileiro. Acho que essas duas foi mais ou menos as mais importantes do calendário, que eu competi. Antes eu não tinha noção nenhuma de calendário, então que o meu amigo ia correr, eu ia junto. Uhum. Eu não tinha noção nenhuma de ranking, de calendário, de tempo de prova. Eu só ia lá, largava, cheguei em tal lugar e não sei o tempo que eu fiz. Era muito amador, assim, nessa parte de performance. E acabou que nesse finalzinho de ano eu tive esses 2 bons resultados, acredito que tenha influenciado bastante. Talvez seja na época que eles já estejam olhando novos atletas, jovens. E Nesse ano foi que você ganhou o campeonato? Ou... Não, eu fiz segundo lugar atrás da Marcela Lima, que era foi atleta... Foi o vice-campeonato? Exatamente. Tá. Que era atleta do time na época. E acredito que foi por isso também que eles tenham olhado ali no Campeonato Brasileiro, né? Como é que foi o primeiro contato que eles fizeram com você? Quem foi que fez o contato contigo? Quem fez o contato comigo foi, acredito que seja o Guilherme, que ele faz parte da loja também, ele fica na parte de logística de tudo. Uhum. Ele entrou em contato comigo, aí eu olhei assim, eu falei, acho que esse negócio aqui tá meio errado. Eu não conhecia o time, assim, a estrutura que já tinha antes, eu não tinha contato nenhum com times antigos, então... eu só sabia que era da Caloi porque eu competia com a Marcela nas outras provas, então eu sabia mais ou menos assim, que eram os atletas. Mas eu não sabia quem fazia parte do time, estrutura, eu não tinha noção nenhuma. Então eu meio que peguei tudo no zero, no cru, e foi um baque muito grande. Acredito que esse seja o ponto de eu sair daquela... Eita! Nossa senhora, tem alguém animado. Acredito que esse tenha sido a chave de achar que o esporte seria só uma diversão, só um passatempo, e essa tenha sido a chave de virar pro profissional. É a tal da autoconfiança, né? Ali tu falou assim, pô, esses caras estão me procurando é porque eu devo estar mandando bem aqui, né? Exatamente. E aí? Como é que foi o desenrolar dessa história? Entraram em contato contigo? Entraram em contato comigo, marcaram uma reunião de primeiro contato. Na primeira reunião, eu suei tanto que eu saí da cadeira, tava molhada assim as costas, e eu ficava assim meio que tremendo as mãos na hora de falar. Eu não sabia nem o que falar. Eles entraram em contato comigo por FaceTime, né? No Meet. Videochamada, né? Videochamada. Foi o Henrique e logo o Avancini. E eu ainda não tinha muita noção de tudo que o Avancini tinha feito. Mas acho que só a presença ali dele, sabe, já me deixou muito ansiosa na hora. Acho que tinha sido também a minha primeira reunião de contrato que eu tinha feito na vida. Eu não sabia o que falar, eu só contei um pouco da minha história também. E eles já estavam de olho em mim pelos meus resultados, que estavam crescendo, então eu fiquei muito nervosa na primeira reunião, na segunda também, mas foi uma contratação, assim, muito Foram muito quantas fluida. Reuniões, mais ou menos, que você teve aí até topar? Ou tu topou já de... Oxe, eu topei na hora. Topou na hora? Eu não pensei muito, não. Mas acho que foi a melhor escolha que eu já fiz. Que maneiro. Então, aí eu acho que eu levanto a pergunta dela aqui pra gente ver se tem alguma complementação, que ela colocou assim, qual a maior dificuldade para conseguir chegar a ser um atleta profissional? Acho que agora é hora de você responder isso, porque você, a gente vem contando toda a tua trajetória, e aí eu acho que você já pode, nesse momento que você assinou o contrato, se
considerar um atleta profissional. Tô falando Sim. agora, hoje não, tô falando voltando um pouquinho no tempo ali. Ali você já era um atleta profissional, você tinha um contrato, Sim. né? Qual foi a maior dificuldade? Aí, passando a pergunta da Desafio Ana Mel, que tá aqui acompanhando a gente. No primeiro ano de equipe eu passei por muita dificuldade de adaptação. Meu primeiro contrato, meu primeiro time profissional, minhas primeiras provas de calendário regradinhos ali todas. Meu primeiro treinador também. Acredito que seja um passo muito grande de não ter nada e no outro ano ter tudo. Então foi uma adaptação um pouco devagar ali também com tudo que o time estava oferecendo para mim. Essa pergunta é um pouco difícil porque acredito que vai muito de atleta para atleta. Cada um vira a chave de uma forma diferente. Acredito que a minha seja bastante pela confiança que o time depositou em mim. Antes eu não tinha confiança nenhuma. Essa confiança de ter alguém que está confiando em você te trouxe um pouco de pressão, é isso? Uma pressão de você mesmo. Sim. Querendo mostrar resultado. Sim, exatamente. Se essa galera tá acreditando em mim, eu preciso mostrar resultado. Seria essa uma dificuldade que você viu, é isso? Sim, porque foi mais ou uma menos que eu dificuldade, entendi. mas é uma dificuldade que todo atleta passa, acredito que até hoje. O Lanzinho, campeão brasileiro, a pressão maior é sempre dentro dele. É sempre a própria, né? É sempre a própria. O atleta se cobra muito, né, cara? Sim. Esse ano também, meu primeiro ano de elite, a pressão já tá interna, já tá muito grande e nem foi a primeira prova ainda. Não, mas eu acho que depois que vier a primeira prova, a pressão é menor, né? Tu dá uma... Não sei, não. Será? Talvez seja... Dá um pouco de extravasado, mas a pressão é sempre grande de sempre querer mostrar mais. Agora, assim, você tá falando de uma dificuldade depois que assinou o contrato. Mas se a gente voltar, quando eles te procuraram para trás, você teve uma trajetória, foram alguns anos, né? Não foi uma coisa do dia para noite. Sim. O que você tinha de dificuldade naquela tua rotina de ciclista? Você tinha... Para mim, eu acho que assim, o mais óbvio de todas é a dificuldade financeira. Sim. Eu tinha bastante dificuldade financeira, tanto para ter bons equipamentos, quanto para conseguir entender como que o esporte funcionava de modo profissional. Na época eu não sabia de nada, então eu seguia mais o que os outros me indicavam, seguia bastante meus amigos no treino e tal. Eu não tinha parâmetro nenhum, acredito que... A falta de parâmetro também foi uma dificuldade para você? Sim, foi uma dificuldade. Talvez quem esteja começando do zero tenha um pouquinho disso também, por não ter hoje em dia tá um parâmetro pouquinho mais fácil, seguir. né? Tu tem uns... Sim, hoje em dia tem bastantes assessorias, bastante atletas que pedalam, então tem bastante indicação. E os equipamentos que a gente tem hoje em dia, que nem é um investimento tão caro, você consegue ter o teu treinador ver os teus dados do treino de forma remota, você faz uma videochamada, você consegue, acho que ajuda, né? Sim, tem bastante facilidade. Nessa época que você falou, já tinha mais ou menos isso tudo, sim. Mas não tão desenvolvido quanto está hoje em dia. Sim, né? hoje está bem mais fácil, assim, de todo mundo saber o que está acontecendo. Acho que a pandemia acelerou muito essa questão do virtual também, né? Sim. Então hoje em dia tá bem mais tranquilo. Hoje em dia, se eu chegar aqui, eu falo assim, cara, eu tô a fim de fazer assessoria com fulano de tal, lá do sul. Eu vou fechar com o cara, vou, né, pagar ali, fazer o Pix para ele, a gente vai falar pelo celular e ele vai me passar a planilha de treino pelo TreinePix, ou seja lá qual plataforma que ele usar. E ali eu fiz o treino, reporto, já vai os dados para ele, medidor de potência, cadência, tem tudo, né, hoje em dia. Sim, tem tudo. Eu acho que facilita. Agora, sabe como outra dificuldade que a gente não falou, e é uma curiosidade que eu tenho também, voltando um pouquinho no tempo, hoje você tem quantos anos que você falou? 23. 23. Né? Bom, você já não é mais um adolescente. Não. Mas você, na época da adolescência, você acabou abrindo mão de muita coisa que um adolescente normal faz para seguir esse lado. Eu tô falando a nível social, né? Isso era uma dificuldade para você? Ou você também nunca abandonou? Eu tô te falando isso que quando eu tinha 16, 17 anos,
Eu não era muito do esporte, não. Eu era mais da farra. Ele não combina. Sim, É eu acredito verdade. que isso tenha feito bastante influência do projeto. Como a gente ficava lá integralmente, então as nossas farras eram um pouco diferentes. A farra era talvez nas festas comemorativas, sabe, comer alguma coisa diferente, dançar uma música diferente, mas a gente acredito que como a gente cresceu com aquela metodologia do projeto, então o que era de fora não fazia tanta falta. Então você não sentia tanta falta dessa... Não. Você não tinha essa... Eu entendi. Você tinha, na verdade, olha como é que é bacana. Você tinha um meio que te influenciava positivamente. Sim. Você estava rodeada de pessoas que tinham aquele mesmo objetivo que você tinha, né? Se fosse o contrário, talvez você não tivesse seguido esse caminho. Se você tivesse rodeado de pessoas que queriam farra o tempo todo, se você tivesse conseguido o tal do emprego que eu visto, graças a Deus que você não conseguiu, né? Talvez você não estivesse aí. Não é verdade? Exatamente. Acho que o meio que a pessoa se desenvolve fala muito sobre o que ela vai se tornar no futuro. Acredito que isso tenha influenciado bastante na pessoa que eu cresci sendo e que agora eu tô conseguindo melhorar as coisas que eu era... que me pesavam no passado. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. A gente estava naquela coletiva lá apresentando vocês, que o Henrique fez, a apresentação da equipe, e eu vi o Lan falando uma coisa ali que ele repetiu algumas vezes, citando você como a inspiração da equipe. Eu queria entender isso. Eu queria entender se você pudesse me explicar da onde que vem, por que ele fala que você é inspiração? Cada um pensa de um jeito diferente. Eu acredito que eu tenha inspirado cada um ali de uma maneira diferente. Não vou saber dizer com precisão o que cada um pensa, mas acredito que seja bastante por ser da onde eu venho, ter vindo da onde eu vim e ter chegado num nível que eu consigo crescer muito mais ainda. Acredito que seja a força de vontade e a autoconfiança que o próprio time me ajudou nas pistas ou fora dela. Isso tenha influenciado bastante para que eles se espelhem. E eu acredito que, mesmo eles tendo falado isso, eu acho que eu me inspiro neles mais ainda. Então é uma troca mútua ali, de inspiração, e isso ajuda bastante a erguer o time. Já que você entrou nesse lado, vamos falar o seguinte: como que é? Uma coisa é você estar sozinha. Era aquela tua experiência anterior ali. Você tinha o teu amigo, mas você estava sozinha, né? E agora você está dentro de uma equipe. Você tem toda uma estrutura a seu dispor, digamos assim. Ali, na verdade, aquela estrutura ela está ali para você, para fazer você crescer ainda mais, buscar o teu maior potencial. A tua sensação, o que isso te dá assim, de diferença? Para você, qual é a tua, na tua, eu posso dizer, confiança, por exemplo? Você acha que a sua autoconfiança aumentou por conta disso? Essa troca entre os atletas, o que é diferente? O que é melhor? Sozinho, com a equipe? Ter toda essa estrutura, eu eu tenho certeza que me ajudou muito a ser o que eu sou hoje. Essa confiança que cada um troca um com o outro. A estrutura toda me passou muita segurança desde o começo. Antes eu tinha muito medo de não dar certo, de sempre passar por dificuldade nas provas. E hoje, com uma estrutura enorme que tem, não preciso me preocupar se eu não vou ter roda para trocar se eu furar na prova, porque eu sei que tem 2 mecânicos que vão estar sempre ali para me ajudar nisso. Eu não preciso me preocupar com pegar minha plaquinha, porque eu tenho alguém para me ajudar nisso também. Essa segurança que um time traz ajuda muito no atleta profissional. Ele não precisa focar nos problemas externos que vão atrapalhar ele durante a performance na prova. Ele tá ali só para focar na prova e para fazer o trabalho dele, que o resto do time sempre vai estar ali para cuidar dele. Tu acha que tem uma troca maneira, então, Tem. Entre todos, né? Você Entre acabou todos. citando aí a equipe também, né? Não só a equipe de atletas, mas a equipe que está
por trás. Você sabe mais ou menos quantas pessoas envolvidas na equipe, cara? Ixi, de cabeça... Não, mais ou menos, assim, tem quais... Tem umas 10, 12 pessoas. Tem Você tem 2 o quê, mais ou mecânicos, o Renato e o Flávio. Eles sempre vão... Tu vai citar nome, aí tu vai esquecer o nome de alguém, tu vai se comprometer. Provavelmente eu esqueço. Agora vamos Então, lá. eu já vou pedir desculpa pra todo mundo, porque se eu esquecer, depois eu vou me lembrar. Talvez não hoje. Mas tem o fisioterapeuta, Chico. Ele atende todo mundo do time, praticamente. Ele é um amigão nosso também. Maneiro. Provavelmente todo atleta do time vai lá pelo menos uma vez na semana. Então ele é muito um amigão nosso mesmo. Tem os 2 mecânicos, o Renato Almeida e o Flávio. Uhum. Eles estão sempre ali também para o que a gente precisar. Mexe nas nossas bikes, deixam impecável pro outro dia, mesmo se a gente tenha deixado ela cagada de lama. Ai, no outro dia elas estão... Deve ser muito bom, né? Treinar, entrar naquela lama, só largar a bicicleta e ir embora. No dia seguinte a bicicleta tá limpinha, rebolada. Limpinha. Eu também deixo a minha lá, toda cheia de lama. No dia seguinte eu chego e falo assim, quer ver que ela vai estar limpinha, mas não tá não. Tá suja, tem que lavar ela. Eu acho que o trabalho que esses dois fazem é muito mais que Cara, essencial. isso faz muita diferença, né? Muita diferença. Porque é tempo que você deixa de perder, né, cara? Exatamente. Você pode focar em outra coisa. Exatamente. Se não no treinamento, até na própria recuperação, no teu descanso. Sim, principalmente nos intervalos entre as provas, a gente não precisa se preocupar com a questão de qualquer problema mecânico que tem na bicicleta. Porque a gente sabe que eles vão estar lá, então depois de prova a gente consegue descansar, a gente consegue se alimentar melhor, suplementar. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Só que você só falou dos mecânicos, do fisioterapeuta, tem mais o quê? Calma. Vamos lá. Tem o Rui Avancini, que fica também na parte de logística. O Henrique, lógico, que é o nosso team manager. Ele também, junto com o Rui, eles fazem a parte de logística. Eles vão para as provas com a gente e fazem a parte de logística durante a prova, né? Dos dias direitinho. Tem o Guilherme, que ele não vai fisicamente com a gente, mas ele também está sempre cuidando da parte de logística em geral das provas. Guilherme, inclusive, foi quem entrou em contato com você, não foi? Exatamente, foi ele que entrou em contato comigo. Ele também faz bastante a parte de comunicação com os patrocinadores. Ele está sempre ali nos bastidores, cuidando de tudo. Tem também o pessoal da loja, que também não age diretamente no time, mas sempre que a gente tá lá na loja e a gente precisar de alguma coisa, a gente pode contar com eles. Eu acho que eu tô esquecendo de alguém. Tem também o meu treinador, o Wolfgang Soares. Ele... Pô, tu esqueceu do Wolf. Não, calma. Calma. Pô, calma. Falei que tu ia assim. Eu falei, não, mas eu falei que eu ia esquecer. Minha memória não é muito legal, não. Lembrou a tempo. Lembrei a tempo. Lembrei hoje. Não ficou ruim, não. Mas vamos lá, tem o Wolf. O Wolf, ele faz um trabalho impecável também com os atletas. Então temos o Wolf no treinamento. Sim. Nós temos a equipe de staff ali, que é o Avancini, o pai dele, né? Nós temos os mecânicos, fisioterapeuta, psicólogo também tem, né? Sim, temos a psicóloga Ale Postali, faz um trabalho também individual impecável. Nesse training camp eu gostaria de pontuar que eu acho que foi o training camp em que mais todo mundo se emocionou. Então foi muito bom. Ela faz uma dinâmica em grupo muito, muito fina, assim, sabe? Ela pega bem na hora a gente tá precisando. Faz bastante diferença num time. De comunicação entre nós, de fazer o time fluir como um todo. Gerar conexão. Gerar conexão, exatamente. Temos também a nossa... Eu nunca sei explicar qual que é o trabalho dela direito. Ué, isso daí pode ser interpretado de duas maneiras. Não, mas é porque ela faz tanta coisa que se você for falar só uma, vai ter 10 outras coisas que você vai ter que falar junto. O que ela faz que você lembra de primeira? Ela trabalha na nossa parte de performance respiratória. O Lan falou bastante dela. Isso, a Dani... Foi o Lan ou foi o Pedro? Vai, é Dani... Perrine. Eu esqueci o nome dela. O nome dela. Achei que você estava me ouvindo aqui. Também.
É a Dani Perrini, ela faz um trabalho também com a gente de performance respiratória. Aham. Ela É trabalha maneiro um esse pouco trabalho, de né, tudo. cara? Sim, é uma coisa que quem tá começando a ensinar bike não imagina que faz tanta diferença. Os mais profissionais têm uma noção já. Eu não tinha noção nenhuma, então quando ela entrou em contato assim, com o time, eu achei muito diferente, porque faz muita diferença de ver como que tá funcionando por dentro para poder aplicar a performance para fora. Pô, e tem tudo a ver, né, cara? Sim, Eu tenho maior curiosidade de trocar uma ideia com esse pessoal, principalmente com o psicólogo do esporte, para entender essa é bem bacana. dinâmica, porque você falou muito bem, o Olan falou muito bem, acho que o Pedro também comentou e falou muito bem. Sim, o Pedro, inclusive, teve contato com ela esse training camp. Isso. E acredito que isso tenha ajudado muito ele também na performance. Pois é. Cara, e aí você tem essa equipe toda a teu dispor, fora a estrutura física, né? De Sim. infraestrutura que a gente tem para vocês. E aí, cara? Agora vamos falar rapidinho, antes da gente falar de expectativas. Eu já te fiz essa pergunta aqui dessa pessoa. Tem um outro aqui, Marcelo Falsi, que botou aqui. Pergunta para ela como é estar em uma equipe profissional e poder ser assistida pelo maior nome do esporte repentinamente. Qual a sensação? Porque tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. Nossa, é um pouco difícil de responder. É uma satisfação enorme, assim, entrar num time. Na primeiro contato que eles tiveram comigo, eu até achei que tinha algum erro ali, mas hoje eu vejo que foi por todo o comprometimento que cada um teve ali. Todo mundo que passou pelo time fez por merecer estar no time. Isso influencia bastante nas próximas gerações. Eles conseguem ver da onde a gente veio e eles podem acreditar neles mesmos que eles podem chegar no futuro também a ter uma coisa assim. Isso influencia bastante as novas gerações e, poxa, eu fico com vergonha de me assistir na TV. É mesmo? Raramente eu assisto uma transmissão de prova minha. Eu fico com muita vergonha. Provavelmente também eu vou ter vergonha de me escutar, porque eu acho que minha voz fica muito esquisita, então eu prefiro escutar o podcast dos outros. Não. E ó, já que você falou em escutar, você vai estar, além de no YouTube, que a gente está transmitindo ao vivo e vai ficar gravado, a gente também está no Spotify. Então, você daí de casa que às vezes não sabe, eu, por exemplo, eu trabalho muito dirigindo e eu adoro ouvir o Spotify, porque não dá para assistir dirigindo. Então, ouvir Spotify, ouvir podcast. Então, ó, tá lá no Spotify, escuta a gente. Se você não pode assistir pelo YouTube, pode escutar a gente pelo Spotify, mas faz uma gentileza. Vai lá e dá 5 estrelinhas no Spotify pra gente ranquear melhor. Ano passado eu fiquei feliz da vida. No final do ano eu pesquisando ali para ver se eu achava a posição do podcast. E eu tô falando isso em todo podcast, pra ver que eu tô boba. Ficamos na frente do podcast do Lance Armstrong. Eu falei, pô, maneiro. Estamos crescendo. Mas, aí, qual é a sensação de estar numa equipe que leva o nome simplesmente do Henrique Avancini? Aí você falou tudo isso, mas eu poderia dizer que é uma mistura de um sonho, tá vivendo um sonho, e ao mesmo tempo uma sensação de uma responsabilidade enorme. Sim, muita Você responsabilidade. São duas sensações. Esse nome tem um peso muito grande em todo mundo que passa pelo time. Na época, no primeiro ano de equipe, eu não tinha noção do quanto essa camiseta que a gente estampa, todas as provas, pesa. Hoje, esse ano, eu vou sentir bastante isso. Primeiro ano de elite, então estampar uma camiseta no peito pesa bastante, ainda mais com esse nome. É uma baita responsabilidade. E eu já vou entrar pro 4º ano no time, então acredito que eu tenha conseguido lidar bem com essa responsabilidade. Não ainda a nível do Olan, que ele ainda também é uma inspiração que eu quero chegar no marco dele. E ele é uma pessoa fantástica, né? Exato. Fiquei Sim, impressionado. muito. O papo foi muito legal com ele também. Muito. Eu não conhecia pessoalmente, né? E foi bem legal conversar com ele. Mas se você tivesse que ponderar entre o peso do nome
e o estímulo de você estar vestindo aquela camisa por 4 anos. Ou seja, pô, com 4 anos você já fala assim, bom, se eu não fosse boa o suficiente para estar aqui, no primeiro ano eu tinha Sim. vazado. Se eu tô 4 anos, é sinal que a coisa tá, Tá evoluindo. né? É sinal que eu mereço estar aqui. Então, o que você acha que é maior? O peso do nome ou o quanto esse nome te propulsiona, já que, né, já que eu tô aqui, de te dar autoconfiança? Você acha que vem mais a autoconfiança ou mais o peso? Acredito que seja muito relativo. Nos primeiros anos de equipe, isso mais me impulsionava do que me pesava. Conforme a gente vai evoluindo no esporte, né, com toda a estrutura de equipe, como a gente vai amadurecendo dentro do pelotão de elite, eu acho que isso vai mudando os valores. Então acaba ficando um pouco mais pesado por ter que defender aquilo que a gente já conquistou e ter que evoluir mais ainda em cima. Então é muito relativo de pessoa para pessoa e dependendo também da época da vida, um lado pesa mais que o outro. Mas você sabe que eu acho que é isso que diferencia um atleta normal de um atleta de alta performance. Porque você vê assim, você pega a pressão e transforma ela em estímulo. Sim. Eu acho que é isso que faz um atleta de alta performance, entendeu? Porque a pessoa normal, o cidadão médio, ele vai se sentir tão pressionado que provavelmente ele não vai conseguir performar. E aí quando você pega uma pessoa que está acima da média, e particularmente tá aqui na minha frente, que é você, você consegue converter ao contrário. Você converte aquela pressão em estímulo e aquilo te traz ainda mais performance. Sim. Eu acho que essa é uma das diferenças de uma alta performance, né? Sim, Porque exatamente. qualquer detalhezinho faz diferença. E é muito difícil também conseguir isso da noite pro dia. E não é da noite pro dia. Não, Né? é um processo muito lento e às vezes precisa de muitos outros profissionais por fora ainda. Então, não é uma coisa que eu consiga dizer para alguém que está iniciando que vai ser fácil, que ele consiga transformar a pressão em performance. Nem eu consigo ainda isso. Algumas provas, principalmente as provas de nível mundial, eu ainda sinto muita pressão e isso acaba me atrapalhando um pouco na performance. Mas a gente faz um trabalho muito incrível com a Alê, que ela consegue mapear esses pequenos pontos negativos que a gente faz e transformar em treinamento para que a gente consiga aplicar essa pressão em performance nas pistas. Podiam fazer uma ponte para ela, para ver se ela vem aqui conversar sobre isso. Deve ser muito maneiro. É muito maneiro. Faz e depois tenta fazer um contatozinho com ela. Fala Pode lá de deixar. mim. Fala, pô, ele é legal. Pode mentir. Fala aí, gente boa. Campeã brasileira. Não é isso? Você? Eu fui em 2022. Isso, 2022. Isso. 2022 você já estava na equipe ou não? Sim, tava Já na tava equipe. na Eles equipe. entraram em contato comigo no finalzinho de 2021. Aí tu entrou pra equipe e foi campeã brasileira. Sim. Ou seja, demonstrou que estava vindo com tudo. Quando você ganhou esse campeonato, como é que foi a sensação? O que passou na sua cabeça? De verdade. Nossa, Primeira foi uma coisa que você emoção pensou. foi uma emoção muito grande, assim. Primeiro que quando a gente entra assim num time, a primeira coisa que a gente quer mostrar é serviço, né? E você mostrou. Então, quando eu ganhei ali o brasileiro, eu senti muito com a missão de dever cumprido. Mesmo que eu tenha começado ali, talvez esse pequeno marco ali, esse pequeno ganho tenha feito bastante parte do meu processo de autoconfiança dentro das pistas. Eu sei que as outras meninas também, não sei, podem ter tido um dia ruim, mas eu acredito que pelo meu dia ter sido bom, acho que isso me deu muito autoconfiança para eu continuar a entregar nas pistas. Meu primeiro ano, né, então eu achava que deve ter sido assim. e aquele Chegou, alívio né? de ter entregar tudo que eu pude. E aí eu vou te fazer uma pergunta. E a tua família como que ficou com esse... sendo contratada por um time desse tamanho, apresentando um baita resultado. Como é que foi? Aí a coisa mudou? Mais ou menos, assim. Minha mãe, ela não consegue captar muito ainda do esporte, sabe? Eu falo com ela sempre,
do que tá rolando, das minhas posições e tal. Aí eu acho que ela ainda fica meio aérea, sabe? Receosa ou sem Talvez, entender? talvez meio sem entender ainda da magnitude do esporte. Mas ela fica muito, pô, me parabeniza sempre, vai bem. Ela acho que ela sente, não deve falar muito que ela sente muita saudade. Eu fico o tempo todo aqui em Agora você tá Petrópolis morando aqui agora. em Petrópolis, né? Sim. E você vê tua família de quanto em quanto tempo? Mas É, sempre no final da temporada, em Final de outubro, novembro. E aí você vai pra lá e fica... Sim, aí eu fico até tempão em lá. janeiro. Aproveita o máximo que dá. Uhum. Mas os treinos não param, né? A gente tem Os treinos Tem não um podem tempo parar. sem. É uma pauta também boa, porque quem tá começando a entrar no nível profissional acha que tem que treinar até cair de lado. É, não é Mas, não? mais ou menos. Pô, vocês treinam pra caramba, tem Sabrina. treino pra isso. Mas o descanso e a recuperação também é muito importante a nível de alta performance. A gente tem que saber respeitar bastante o tempo do corpo de adaptação, de absorver o que foi feito durante a semana. Então, durante essa temporada de provas, em outubro, a gente tira 2 a 3 semanas off-bike mesmo, sem pegar na bike, sem esforço de treino. Então, alguns atletas costumam fazer caminhadas, corte à praia. Eu mesmo fui pra praia, então foi bem Você legal. O que você fez? Você foi pra praia? Fui pra praia. Foi pra onde? Eu fui pra Arraial do Cabo. Maneiro demais lá. É, bem maneiro. Mas o que? Final de ano que você foi pra lá em alta temporada? Não, foi final de ano. Não, mas aí tava tranquilo de ficar lá, né? Não, tava tranquilo. Nossa Era Senhora, ainda o janeiro finalzinho de que lá ficou- outubro. Era ainda outubro, então tava bem tranquilo, assim, eu curti bastante. Agora a gente chega na elite. Você já falou umas 40 vezes aqui só nesse podcast a palavra, a frase agora que eu tô na elite, agora que eu tô na elite. Eu tô sentindo que isso tá um pouquinho pesado. Não é pesado, mas você tá com um pouquinho de ansiedade logo pra essa estreia, não tá? Eu acho que eu tô com um pouquinho de ansiedade pra começar e pra ver como que vai ser a minha entrega esse ano. Eu falei bastante também no lançamento de equipe que a Sub-23 dá uma certa segurança, né, pros atletas mais novos. Só que agora eu não sou mais nova, então agora eu vou ter que bater a cara lá no vento e aí sim eu vou ter que chegar lá na prova e cair de lado. É como se fosse tudo novo. Sim, Porque quando você tá na Sub-23, depois do primeiro ano ali, você meio que já conhece todo mundo. Agora você tá entrando num ambiente, você tá saindo da sua zona de conforto. Essa Sim. aqui é a verdade. Apesar de algumas não, quase todas as provas no Brasil a gente sempre corre com a elite. Então não Aí é um acaba- parâmetro muito longe, mas acaba que esse nível de segurança é tirado. Então causa um pouquinho assim de ansiedade de Qual é a pergunta que passa na tua mente, que mais passa na tua mente no momento? né, acredito que talvez seja se eu vou conseguir fazer talvez um top 5 ali na maioria das provas. Acredito que seja mais uma insegurança do que uma falta de algo dentro de mim, sabe? Talvez seja uma insegurança por eu não ter mais esse nível esse degrauzinho ali de eu poder estar mais tranquila dentro das provas. E essa confiança vai ser construída ao longo desse ano, mas acredito que Uhum. Na verdade, você tá com a tua desconfiança é do incerto. Isso, Futuro que você não domina. exatamente. E nesse aspecto entra muito o trabalho da psicóloga, né? Sim, Vocês devem trabalhar bastante isso daí. sim. Da psicóloga também e da coach respiratória. É um trabalho em conjunto. Sim, que ela Multidisciplinar ali. a mente domina o corpo e eles trabalham em conjunto, assim, sabe? Então, os treinamentos das duas é bem correlativo. Entendi. E... Bom, imagino eu. Quando que vai ser a primeira prova?
Vai ser 7 a 9 de março em Mariana, Estrada Real. A Estrada Real, lá do Avelar. Sim. Caraca, vai todo mundo pra lá. Vai estar cheio. Tava doido, vai ser no final de semana depois do carnaval, né? Sim. Carnaval, vocês nem pensam em carnaval, né? Não, acho que seja muito pela influência do projeto, mas eu não gosto de festa de muito barulho. Cara, me diz uma coisa. Eu te perguntei dos treinos lá daquela época. Você estava falando 1h30, 4, 5 vezes na semana. E como é que é hoje em dia? Hoje em dia O que é você mais pode puxadinho. contar pra gente aí de treino? Hoje em dia é bem mais puxadinho. O que você... Todo dia? Quase todo dia, tem que respeitar o horário de descanso. É. Sim, treino de 5 a 6 vezes na semana, dependendo da semana, se for de competição ou não. Também varia bastante de tempo de temporada. Na pré-temporada, a gente treina de 3 a 5 horas por dia, então dá um volume bem grande, exatamente. E antes de prova, na temporada, a gente treina mais estímulos curtos e intensos. Hoje mesmo eu fiz bastante tiros intensos na serra, então não é aquele volume tão grande. O que você considera bastante? Em números? Quantos? Depende também. Não Cada hoje, um Você falou hoje. Não, é porque hoje eu fiz um treino muito específico. Então eu fiz 8 de 30 segundos, 5 de 3 minutos e 1 de 10. Então varia muito do que o treinador quer passar e do que você quer aplicar na prova. Pô, mas é muita coisa. É muita coisa. Se eu fizer um treino desse daí, no dia seguinte eu saio nem da cama. Mas é muita coisa assim. Mas acaba que chega da rotina de atleta, sabe? A gente tem uma semana mais intensa, na outra um pouco mais de descanso. Agora já é semana de prova, então vai ser uma semana um pouco mais leve para no final de semana estar com as pernas ativadas, mas um pouco mais frescas para a prova. Semana de prova nada, ainda tem a semana. Tem na outra semana que é semana de prova. Tá adiantando aí. Essa semana aí pode socar a bota no treino. Não, então, mas final de semana agora é o carnaval, pô. A tua prova é depois do carnaval. Sim. Já tem, não, mas vai ser uma semana. E a serra é o palco dos teus treinos, da maioria dos teus treinos, né? Da maioria Serra das Hortênsias. Da maioria dos atletas também do time, a gente sempre faz estímulos na serra. É um lugar bom, não é tão inclinado, é longo e o melhor lugar para fazer intervalado é lá. Todo mundo sempre faz lá, 2 a 3 vezes na semana. Acredito que seja um ponto bem marcante nos nossos treinos. É asfalto. Sim. Aí você treina com a bike de mountain bike ou treina com bike de estrada? Eu gosto de treinar mais com mountain bike. Mas você tem a bike de estrada para treinar ou não? Sim, tem também. Mas eu gosto mais de treinar com mountain bike, principalmente os intervalados, porque é a posição que a gente fica é o setup de provas. Então a gente consegue aplicar muita coisa parecida com o que a gente aplicaria na prova, por exemplo. Um treino específico de 10 minutos, que dá mais ou menos 1 hora de volta, a gente consegue aplicar uma wattagem parecida com o que a gente usaria na prova, com a posição confortável que a gente usaria na prova. Você já tá naquela posição. Sim. Agora, treino, eu perguntei até isso pro Pedro. Você treina na rua sempre ou você treina em rolo? Não, na rua sempre. Na rua sempre? Na rua sempre. No rolo a gente usa mais como aquecimento pré-prova. E dependendo também do dia, se tiver muito ruim, trovejando, e a gente não conseguir sair, a gente faz 1 horinha no rolo, mas é só em extremo mesmo. É só pra falar que teve treino. Só pra, né, é impossível ir pra rua, aí você usa o rolo só pra não falar que não treinou. Basicamente isso. É basicamente isso. A gente tem um trabalho também com o treinador sobre isso, né? A gente sempre conversa antes, pra não ficar muito acomodativo de fazer tudo no rolo sempre que algo dá errado. A gente sempre tenta o máximo rodar na rua, tanto porque é melhor, né? Pegar ar fresco, a gente consegue aplicar uma wattagem também, que no rolo é muito difícil. E venhamos e convenhamos, né, Sabrina? Não precisa se preocupar também com equipamento, né? Pô, a gente vai pedalar na chuva, aí você já olha pra tua relação e fala assim, ai meu Deus do céu,
lá vai despesa. Terminou o pedal, vou gastar com a revisão da bike. Vocês estão tranquilos agora. A gente tá tranquilo. Mas também tem o carinho pelo equipamento, né? Lógico. E não pode chegar lá regaçando tudo também. E vamos falar do equipamento? O que você tem achado da... a equipe do Vancini, vocês usam a Caloi, né? Vocês têm chamar de parceria? Tem uma parceria? Como é que a gente pode falar? O nome da equipe é Henrique Avancini Racing, não é isso? Isso, Caloi e Henrique Avancini Racing. Caloi e Henrique Avancini Racing. E vocês usam as bikes da Caloi. Isso. E o que você tá achando das bikes? Foi também o meu primeiro contato com uma bike de nível profissional. Nunca tive contato com outras bikes nesse nível. Era sempre bikes de entrada, com peças de entrada também. Então tá sendo a coisa mais impressionante. Pô, tu tá levantando a bola, vou te fazer uma pergunta que dá maior polêmica, cara. Eu vou fazer até um corte disso depois. Vai ver. Vem cá, você é a prova viva aqui. Já fiz essa pergunta para várias pessoas que sentaram aqui, tá? E todas elas, quando eu faço corte, dá confusão lá no Instagram. Vamos lá. Você usou bike de entrada e aí você falou, pô, acabei de pegar a primeira impressão, a primeira vez que eu pego uma bike top. O equipamento faz diferença? Na performance? Resposta honesta. Acho que é uma balança. O equipamento, sim, faz a diferença, mas também o comprometimento do atleta também faz muita diferença. Você vê muitos atletas que chegam na prova e, sei lá, o equipamento quebra ou fura o pneu e conseguem fazer um resultado, assim, pra eles foi bom. Mas vai muito do comprometimento do atleta, mas o equipamento também faz muita diferença. Político nessa resposta. Não, mas foi porque... saboada aí, ó. E não respondeu. Mas Quantos por cento você acha que é bike? Quantos por cento você acha que é atleta? Não foge da pergunta, não. Eu quero esse corte. Pô, essa pergunta é muito difícil. Muito. Porque se você der uma bike... Qualquer coisa que você falar vai dar confusão. Não, sério, tô brincando. Mas vem cá. Você acha que a bicicleta, que todo o equipamento faz diferença na performance? Faz. Faz, não faz? Eu também acho que faz. E não só para o atleta de alta performance. Às vezes o pessoal ainda fala assim, pô, mas você não é um atleta profissional para você... você tem uma bike leve só porque você está querendo aparecer, porque só vai fazer diferença para o atleta profissional, não sei o que lá. Mas no final das contas faz diferença para todo mundo, né? Eu vou engasgar. Nossa senhora. Pô, Isso daí, galera, ó, vou só falar uma coisa pra vocês. Isso daí é que ela não quer responder, tá? Ela tá se esquivando de responder. Teve o Paolo que teve aqui, e ele falou assim, eu acho que foi isso, cara, eu vou estar errado, posso estar errando, mas ele falou que 60% é bike, 40% é atleta. Aí o pessoal caiu em cima dele. Que não adianta ter uma bike maravilhosa e não ter perna, que tem um tio da Monarca, que não sei o que lá. Eu acho que equipamento faz uma baita diferença, em dois sentidos. Pro atleta de alta performance, faz diferença na performance, porque qualquer detalhezinho já é muita diferença. Vocês ganham, é um troço muito pequeno a tua diferença para um outro atleta. E pro atleta que está começando e pro atleta que não está começando, mas que não tem um nível de alta performance, além da diferença de, por exemplo, vamos falar de peso. Subida, gravidade, quanto mais leve, menos força eu faço para subir. E também tem a questão do conforto, que isso daí vai fazer muita diferença na experiência daquela pessoa que está começando a pedalar, se ela vai continuar no esporte ou não. Porque você imagina o seguinte, você começa no esporte com equipamento muito ruim, você tem uma experiência totalmente... Engasgou mesmo, né? Nossa senhora. Você tem, que eu tava falando, você tem uma experiência tão ruim no início, se você tiver um equipamento muito, muito ruim, você basicamente perde a vontade de continuar naquele esporte, você nem descobre, às vezes, você poderia ser bom naquilo. Então, brincadeiras à parte sobre o equipamento, se faz diferença ou não, eu particularmente acho que faz por falar uma porcentagem também
É de cada um, né? É de Você cada pega um. pessoas que às vezes têm uma performance tão impressionante que o equipamento nem faz tanta diferença. Sim. Mas, e hardtail full suspense? Você tá usando uma full, não é? Tô usando uma full. E usa hard também, a hardtail ou não? A hardtail é um pouco difícil pra gente usar ainda, porque as provas têm aumentado muito o nível técnico. Acredito que tem aumentado bastante o nível técnico, então acredito que a full atende muito todos os terrenos. E Então, tá a gente não- levinha. A full, né? Tá com quantos bem quilos? leve. Ela tá com 10 Ah, tá com 10 peso e de uma 4, hardtail. 10.400, 10.200, mais ou É menos. o peso de uma hardtail. É muito Basicamente. atende todos os terrenos durante uma prova e não tem muita diferença de peso. Acaba que todo mundo do time usa uma full. Se você fosse correr um XCM, você usaria uma full ou uma hardtail? Acho que eu Considerando que usaria o a full. XCM não tem os terrenos que o XCO tem, né? Saltos, Sim. essas coisas. Você iria na full também? Eu ainda iria full pela comodidade também de estar com um choque ali, né, pra amortecer os pequenos impactos que a gente recebe ali na coluna quando a gente tá com a hardtail. Na maratona a gente fica muito mais tempo em cima da bicicleta, então o conforto também Faz influencia diferença, né? bastante. Eu penso muito sobre isso também. Aí você tem a primeira prova agora em Mariana. Sim. As nossas expectativas para 2025, como elas estão? Você meio que antecipou aí um top 5. Mas a meta é sempre alta, assim. Eu chutei ainda um pouquinho ali na média, mas Não, a mas meta eu queria sempre... saber a sua vontade. Não é o que vai acontecer. Vai acontecer, a gente não sabe, né? Mas a sua vontade, assim, o que você espera? É top 5 mesmo? É óbvio que você espera ganhar, né? Todo mundo larga pra ganhar. Não, eu quero sempre mais. Esse ano, acredito que seja também muito ganho de experiência ainda. Então... No que você não tá posso... focando? Tem alguma prova? Prova em específico seria mais o brasileiro, o campeonato brasileiro, que é o que todo também atleta sempre foca no calendário. Mas tem várias outras provas que a gente usa também como objetivo. Acredito que a meta para esse ano seja fazer um top 3 no brasileiro, mesmo sendo ainda um pouco inexperiente, de estar largando com a elite no campeonato nacional, que é o que todo mundo se prepara para aquilo. Eu acredito que esse ano eu venha numa crescente ainda maior. Quando que é o campeonato? O campeonato brasileiro? A prova? É final Vixe. do ano? Eu nunca sei. Eu tenho a memória muito ruim. Mas é início, meio ou fim do ano? Eu não... É no meio. É no meio do ano. Do meio, do meio pro pro fim. Isso. Tipo agosto, setembro, mais ou menos. Sim. Tá. Até lá também você já acabou com essa ansiedade sua, né? Um pouquinho. Para, pô. Pô, o brasileiro tem um peso muito grande. Não, eu sei, mas aí você vai estar com a ansiedade da prova em si, não Sim, desse sim. lance de estar na elite. Não, sim, Entendeu? acredito que até lá eu tenho um pouco mais de confiança dentro da elite, no pelotão feminino. Acredito que no campeonato nacional eu tenho um pouco mais de garra pra conseguir fazer um top 3. As etapas de Copa do Mundo vão ter aqui no Brasil, você vai participar? Eu tava vendo, ainda tô com um pouco de dúvida dessa parte. Eu tô fora do top 100 ainda, tô em 106 no ranking mundial. E eu precisaria entrar no top 100 para poder largar nas Copas do Mundo. Essa prova de Mariana... Sim. Eu teria que fazer uma boa pontuação nesse primeiro mês, nessas provas de estrada real. E para poder entrar no top 100 e correr as Copas do Mundo. O que você considera se for fazer... Eu imagino que você está de olho nos números, né? Sim. O que você considera um bom resultado? Além do óbvio que é ganhar. É óbvio, né? Se ganhar em primeiro lugar, não tem como ser melhor do que isso. Mas o que é mais ou menos assim, pelos teus cálculos? Se eu ficar mais ou menos em tais posições, é capaz de eu conseguir. Você chegou a fazer algum cálculo mais ou menos desse? Não, eu ainda não fiz, mas as provas UCI, né, de classe C1 são as mais pontuadas, que é sempre o XCO.
O Uhum. XCC é geralmente C3, que pontua só os 5 primeiros, e o C1 pontua até os 10. Então, eu precisaria ainda ganhar algumas pontuações boas para eu poder entrar no top 100. Acredito que... Eu não sei, eu não fiz ainda a conta de quantas eu Entendi. Eu achei precisaria que você já tinha chegar feito. no... Não, Você, ainda ó, se não. eu chegar nos 5 primeiros ali, eu acho que dá. Você não chegou a fazer essa cálculo. Ainda não, mas é um bom parâmetro para as próximas provas. Pelo menos ali no top 5 eu conseguiria bons números para eu poder somar com o ranking e poder subir. Qual é o teu maior sonho no Ixi. esporte? Talvez seja um... Fala a verdade, o que você almeja? Mesmo que você não alcance, Sim. o que você almeja? Eu almejo muito entrar na... Talvez eu esteja chutando um pouco baixo, mas eu almejo muito entrar no top 10 de uma Copa do Mundo. Sabe, chegar assim e ver seu nome assim lá em cima e o narrador falando seu nome em inglês e você não tá entendendo nada do que tá acontecendo em volta. Talvez não em números ou posições seja o meu sonho, mas acho que é a sensação de tá sendo aclamado pelo público, que é o maior Mas desejo que eu tenho. Você sonha mais com isso do que uma Olimpíada, por exemplo? Do que um campeonato mundial? Faz parte também. Eu falo Copa do Mundo porque tem várias etapas, então sempre tem aquela rotatividade de atletas que ganham e é um Você pouco tá sendo mais... muito pé no chão, Sabrina. Mas eu sou pé no chão. Poxa. Mas eu sou pé no Não, chão. eu sei, mas eu quero saber Primeiro o eu tenho que sonho pisar seu. baixo pra depois eu colocar o pé lá em cima. Ah, pai, você tá muito política aqui. Qual é o teu real sonho, assim? Aquele negócio que se um dia você conquistar, tu fala assim, pô, tirei onda, zerei a vida. O que seria? Vou te dar exemplos, igual eu falei. Seria uma medalha olímpica, seria uma camisa arco-íris. Esses dois é o que todo atleta também Pois falaria, né? Eu acho que sim, mas... Mas, não sei, talvez eu pense um pouco diferente. É claro que eu também almejo muito ter uma medalha olímpica ou uma camiseta arco-íris. Acredito que isso seja o marco histórico para todo atleta na vida. Aham. Mas eu acredito também que temos que ir por partes. Então, acredito que eu fazer uma boa pontuação numa Copa do Mundo seria um bom começo para eu poder seguir para esses próximos objetivos. Então, não é que eu tô sendo muito pé no chão, talvez eu tenha um pouquinho de Eu tô te desconfiança. Eu só tô forçando você na resposta. Não, tranquilo. Tô Mas brincando contigo. Da onde que vem esse teu pé no chão? Você é muito focada nisso, né? Você é muito... Você não viaja muito assim. Quando eu te pergunto, eu percebo que você é bem... Você traz uma expectativa mais baixa, mais provável, mais próxima. Mais provável não, mais próxima. E você foca nisso. Isso vem do quê? É uma característica sua? Acredito que isso venha muito da minha falta de autoconfiança. É uma coisa que vem... Esse ano eu tô trabalhando um pouquinho ainda. E talvez ser muito pé no chão em alguns momentos não é tão legal. De não estar pensando muito na frente do que eu posso conquistar. Você acha que isso é uma qualidade ou é um problema? Um pouco de cada. Talvez pro esporte seja um pouquinho de defeito. De não estar olhando na frente no que eu posso conquistar. Mas você não acha também que se você sonhar muito alto, ou viajando assim, e você começar a perceber que você não está chegando perto daquilo que você está viajando, não pode também te derrubar? E aí você sendo o pé no chão, você meio que se protege disso. Sim, por isso que eu acredito que seja muito relativo também para cada atleta. Como cada atleta cresce de um jeito diferente, isso vai gerando mais autoconfiança.
Então, sonhar um pouco alto não vai ser ruim, porque ele vai ter um objetivo grande para seguir. E talvez ter esse muito pé no chão, ele não consiga atingir mais do que aquilo que ele propôs. Pode ser uma barreira, né? Pode ser uma barreira, exatamente. Entendi. Não tinha pensado sobre esse lado. Eu já pensei logo assim, pô, o cara se protege, né? Tipo, é mais fácil eu chegar ali, eu vou sonhar em chegar ali. Sim. E eu chegando, no meu pensamento aí, eu penso em outra coisa futuro, mas talvez eu esteja limitando a minha performance aquilo, né? Acho que limita um pouquinho, mas também em alguns pontos chega a ser um pouco bom, exatamente por esse motivo que você falou, de eu conseguir conquistar aquilo que eu previ e aí eu poder evoluir mais. Essa mentalidade de evolução que faz não ser ruim, esse muito pé no chão. Porque você vai estar sempre em evolução. Talvez não praticar essa mentalidade de evolução seja um pouco ruim, porque vou chegar só até aquele marco e depois eu não vou saber mais o que fazer depois, porque eu só planejei até aquilo. Bom, às vezes é melhor planejar, já ter um planejamento a longo prazo, mas você ter os planejamentos, sim, as etapas para seguir. Né? É igual uma subida muito longa, você quebra ela em etapas e você se estrutura para aquela subida. Bom, teve um momento da nossa conversa que você soltou aqui para mim e você não, pelo menos foi o que eu ouvi, e naquela época você não pensava em fazer faculdade, esse tipo de coisa. Você pensa em seguir para esse lado hoje em dia? É porque me deu a entender isso. Você tem essa vontade? Sim, eu tenho vontade de fazer uma faculdade. Eu ainda não sei qual, eu tô ainda dando uma pesquisada no que eu quero fazer, mas eu queria bastante fazer uma. Não para interromper a minha carreira de ciclista, mas talvez para eu dar continuidade mesmo estando fora das pistas. Todo atleta de alta performance tem uma carreira muito curta. Verdade. Não passa ali dos 30 e pouquinhos anos. Então, acredito que uma faculdade que seja relacionada ao esporte me faria continuar nesse ramo, mesmo estando fora das competições. E você teria ideia de fazer o que se você estivesse fora das competições? Então, aí é que tá a minha dúvida. Fale pra gente qual a dúvida. Todo mundo corre pra educação física. Sim, é o óbvio. É o óbvio. Aqui, eu percebi que você já estava fora desse óbvio. Aí eu fico um pouco na dúvida se eu fazer uma fisioterapia esportiva ou alguma coisa do ramo. Eu gosto bastante eu converso também bastante com o Chico quando a gente faz as fisioterapias com ele de recovery. Então, eu gosto bastante dessa parte, assim, de entender como o corpo humano funciona. Maneiro. De uma certa forma, estão bem conectadas ali, né? A educação física e a fisioterapia também, principalmente no lado esportivo. Sim. E você estuda atualmente? Não. Mas você já completou... Já completei o ensino médio. O ensino médio, e aí você faria uma faculdade. Você não acha que a faculdade vai atrapalhar a tua rotina de treino? Ou tua rotina de treino vai atrapalhar a tua faculdade? É por isso que eu ainda tô dando uma segurada. A pergunta será que é possível conciliar? Acho que dá pra conciliar, sim, mas pesa bastante. Outros atletas também que fazem os dois, eu sinto que pesa bastante, porque a mente não vai estar focada só naquilo que tem que entregar. Talvez em algum dos dois lados tenha que tirar um pouco o pé pra poder focar, sabe? É bem difícil. É bem difícil. Eu acho, vou ser bem sincero, eu acho muito difícil você conciliar. Né? Mas, bom, eu acho que não é um pensamento ruim que você tem. Na verdade, você foi... Eu teria esse pensamento. É o meu plano B, é o meu plano futuro. É o que a gente acabou de falar. Planejamento de longo prazo, na verdade, né? Exatamente. A curto prazo você tá com essa carreira, mas é uma carreira que tem uma vida útil muito curta e você já tá pensando nesse plano B. Agora, vamos falar o seguinte. Prometo que a gente já tá terminando, tá? Tranquilo. Pra chegar a esse ponto de mentalidade, eu não sei se você... com certeza, na vida a gente tem altos e baixos. Né? A vida da gente não é uma linha reta, é uma montanha russa de loucuras ali. Cara, qual foi o
pior momento da sua vida na carreira, assim, você teve momentos ruins? Você consegue imaginar, assim, um momento... Você teve algum momento que você pensou e falou, quer saber, cara, nunca mais vou desistir do esporte ou não? Você fala de performance ou no Tô geral falando- da eu tô vida falando- mesmo? Você pode falar da vida também. Pode abrir, não tem problema não. Mas tava querendo saber também em relação à bike, assim. Sim. Você teve algum momento bem difícil? Eu acho que o momento mais marcante foi quando eu saí do projeto. Porque ali no projeto também a gente tinha toda uma estrutura, ia para as provas e tudo, tinha uma bicicleta boa. E depois que eu saí do projeto, que eu saí sem bicicleta, sem nada, e eu vi que as coisas eram muito difíceis de se conseguir do zero. Isso também pode ter me motivado a ir um pouco mais devagar, né, nas competições. E por isso que eu falei, se eu não tivesse conseguido, talvez eu teria ido para outro rumo por causa dessa dificuldade de conseguir as coisas e sem uma influência muito, muito grande, assim, de alguém que já tenha seguido esse rumo, é muito mais difícil ainda começar do zero. Esse foi um marco, assim, que me segura, sabe, um pouco, de ter uma segurança no time, de eu saber que eu tô aqui, que eu tenho pessoas que podem me ajudar com as coisas, sabe? De eu não estar sozinha. E na vida? Como um todo? Não sei, eu sou muito nova ainda pra falar, assim, coisas profundas da vida. Tá. Tenho muita coisa pra aprender ainda. As coisas mais superficiais, assim, de como eu ter saído do projeto, ainda me marca bastante, mas acredito Entendi. que eu ainda tenho muita coisa pra aprender. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. É um lado importante que é o seguinte. Quando a gente fala do universo masculino dentro do esporte, é mais fácil. Essa aqui é a verdade. Né? Você, como mulher, você tem algumas dificuldades que nós, homens, às vezes não temos. Você consegue perceber essa dificuldade ou tá tudo fluindo bem para você? Você acha que você como mulher, você tem que batalhar mais para conquistar patrocinadores, visibilidade? Consegue enxergar isso no esporte ou não? Eu acredito que seja um pouco diferente. Hoje as mídias estão mais voltadas para influencers, para pessoas blogueiras, assim, que conseguem fazer mais marketing. E acredito que para o público masculino seja mais a parte da alta performance. É muito raro ver um atleta de alta performance sendo blogueiro. Mas mulher é um pouco mais fácil nessa parte de conseguir apoiadores para fazer propaganda. Entendi. Da alta performance, sim, eu concordo com você. É um pouco mais difícil da mulher performar nesse cenário, com os problemas femininos, né? Um mês a gente tá bem, na outra semana a gente não tá, hormonalmente. É um pouco difícil performar, mas é uma parte de adaptação do esporte. A gente sempre fala com os treinadores, com pessoas que estão ali próximo da gente, do ciclo, né, feminino. Desculpa. Do ciclo feminino, então isso influencia também bastante na performance, mas é uma coisa adaptativa. Então, o treinamento masculino vai ser diferente e o treinamento feminino vai ser mais adaptado pro ciclo feminino. Mas você acha que dentro do mountain bike profissional a gente tem uma divisão, uma diferença de tratamento entre homem e mulher, como tem no futebol, por exemplo? Estou falando a nível de mídia, de visibilidade, de salários, estou falando desse aspecto. Você acha que no mountain bike você consegue enxergar isso ou não? No mountain bike a coisa está mais pareia, está mais equilibrada? Esse lado da marca eu entendi que você falou e concordo. Você acaba conseguindo parear as coisas ali, né? Sim. Mas, como um todo, vendo o panorama geral, você acha que há uma dificuldade maior para o universo feminino ou não? Eu acredito que sim, tem um pouco de diferença no balanceamento, assim, do feminino com o masculino. Eu não saberia, assim, dizer
a nível total, se tem muita diferença, como tem no futebol, por exemplo, que é nítido a diferença, tanto de mídia quanto de salários, mas o esporte vem evoluindo bastante. Então essas coisas não são mais tão óbvias de se identificar. Antigamente, claro, tinha muita diferença. Mal tinha mulheres competindo na elite brasileira. E hoje o pelotão é cheio. Então A nível de performance tá... Não, tá bem igual. A mulherada tá forte demais, né, Então, cara? isso tem evoluído bastante. O que me ajuda também a evoluir, porque pessoas mais novas sempre vão precisar de uma inspiração para seguir. E o nível estando bem equilibrado, isso ajuda bastante as pessoas mais novas a se inspirarem em alguém mais forte. Então tá... Você consegue se enxergar como uma inspiração de outras pessoas, né? Sim. E você acha que isso te traz algum peso de responsabilidade? Traz um pouquinho. Você consegue ver isso? Traz um pouquinho. Então, olha só, são 9h30 da noite já. Já tá conversando aqui já há um bom tempo. E pra gente ir pros finalmente aqui, tem participação bacana no chat. Mandar um abraço pro ViniTube, famoso Vinícius Rangel, que deu boa noite pra gente aí, tá aí no chat. O Bike na Lama, que botou aqui, ó, Sassá Braba. Um abraço, tava lá na coletiva lá de imprensa também, registrando tudo. E bom, tem alguma coisa que a gente não falou que você gostaria de falar aqui? Eu acho que eu abordei o que eu queria. Não sei se você tem algum aspecto. Senão eu vou te fazer a minha última pergunta. Eu só queria pontuar que eu vi ali no chat o Frank Saldanha também. Frank Saldanha botou um monte de mensagem. O Pedro também tá. Quem é o Frank Saldanha? É o nosso motorista, mas também faz tudo no time. Ah, é? Sim. Ah, maneiro. Ele é uma pessoa também bastante importante, que sempre que a gente precisar, ele tá sempre ali pra apoiar, então... Eu falei de que eu conhecia ele, eu não conhecia. O Pedrinho tá assistindo também a gente. De alguma maneira. É, bacana, né? Então, Sabrina, vamos fazer o seguinte. Pra gente fechar a nossa live, esse vídeo aqui ele vai ficar gravado e vamos deixar uma mensagem legal aí, uma mensagem final. Vou te deixar à vontade, liberdade para você falar o que você quiser, aí que tá dentro do teu peito, a câmera é aquela dali. Aproveita também se você quiser deixar tuas redes sociais, fazer a tua propaganda, fica à vontade, eu vou ficar quietinho aqui. E aí você fala, deixa uma mensagem legal para quem tá assistindo a gente. Uma coisa também que eu venho aprendendo bastante é sobre a autoconfiança. Eu queria dizer para a nova geração que tá chegando agora, inclusive o Pedrinho também que tá assistindo a gente, que vai ser um processo difícil, mas que não é impossível. A autoconfiança é uma coisa que a gente vem construindo ao longo do tempo, então se acreditarmos mais em nós mesmos, a gente somos capazes de chegar não onde eu cheguei ou não onde você quer chegar. Quem tá começando agora também tem bastante falta dessa parte de autoconfiança. Eu acredito que estar junto com as pessoas que fazem diferença, você vai conseguir sempre estar em evolução. Legal. E qual é teu Instagram pro pessoal te seguir lá? Eu não gosto muito de falar esses negócios assim, porque não sei, dá um pouco de vergonha. Parece que eu tô me autopromovendo. Não, quem tá promovendo sou eu. Qual que é? Fala aí. Arroba Sabrina Oliveira junto, _MTB. Então, Sabrina Oliveira _MTB. Sigam. Tenho certeza que todo mundo já tá seguindo mesmo. Mas quem não tá seguindo, siga. E quem não deixou curtida, vai se ver comigo. Porque eu tô vendo que tem mais gente assistindo do que de curtida aí. Então, a Sabrina, ela quer saber quantas pessoas deram curtida. Porque ela vai ver se foi legal ou não pelo número de curtidas na live. E aí, vocês que esquecem aí, que estão aí acompanhando esse bate-papo maneiro que a gente teve aqui, não deixa, é um cliquezinho. Não, juro pra você que não cai o dedo, tá? Então, aperta ali no botãozinho do like, deixa a curtida pra gente, se inscreve no canal e, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Torne-se membro. A gente tem um grupo de WhatsApp muito maneiro, com mais do que membros, amigos que participam ali, a gente troca, como todo grupo de bike tem foto do pedal, tem a zoação, mas tem também os brindes que a gente consegue, a gente está conseguindo inscrições, a federação aqui do estado do Rio tá parceira com a gente e tá dando inscrições pra gente. Falar nisso, a Taça Brasil, você vai?
Taça Brasil, né? Que vai ter, que é ranking internacional também. Ah, não, mas aí é X. Não tem XCO, não tem? Aqui no Rio. Acredito que vamos. Que vamos conhecer. Dia 23. Você não sabe? Não tenho parâmetro ainda. Tá, Então, tá no calendário, mas acredito que sim. Bom, não tem problema, mas a federação tá aí com a gente, tá? A gente tem sempre conseguido inscrições e o que eu faço? Só sorteio para os membros. Por quê? É uma mão de via dupla. Você apoia o canal, a gente a crescer, a evoluir, e em contrapartida, o que eu consigo de brinde, o que eu consigo de inscrições, enfim, qualquer coisa, promoções, descontos, vai lá pro membro. Queria deixar registrado aqui nessa live de hoje o seguinte, cara, a gente está finalizando as tratativas, mas temos uma nova parceira, vamos chamar assim, no canal, que é a ERT. A ERT está entrando aí com a gente. A ERT, que já é uma parceira, está aí na camisa da Sabrina. E o Elídio esteve aqui, conversou, foi bem legal também. E está aí fechando com a gente. Então, cenas do próximo capítulo vocês verão na semana que vem. Mas deixa aí o bem-vindo para a ERT, está apoiando o projeto. E galera, o que mais que eu tenho que falar? Agradecer o Tuxê pela camisa de campeão carioca, né? Qualquer um que ganha, não, eu ganhei. Sabe? Que isso, hein? Só não tenho performance para isso, mas ganhei. Tuxê, a camisa tá aí, a gente vai pendurar aqui também. Eu não vou falar de pessoas que esquecem a camisa ou perdem a camisa, que agora já tem listinha. Vinícius, Sabrina, mas, enfim. Pessoal, muito obrigado por ter assistido. Para quem está assistindo isso daqui na reprise ou está ouvindo, saiba que a gente está ao vivo toda quarta-feira às 7h30 da noite. Então, às vezes você tá pegando ali, não conhece o canal e está vendo esse vídeo posteriormente. Fala, eu quero acompanhar ao vivo, trocar ideia no chat, fazer pergunta. Então é isso aí. Quarta-feira, 7h30 da noite. Nosso Instagram, @VemNaRodaPodcast. E é isso, galera. Uma boa noite. Fiquem com Deus e vem na roda. Muito obrigado, Sabrina. Eu que agradeço. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. And Beloki's gone down. Armstrong's off the road as well. Armstrong complete control there. He's into the field, but what a great bike rider. He's got across.